Boa noite, irmãos e irmãs. Continuando com o estudo do Evangelho em 3 minutos, o Evangelho de Mateus, comentado pelo irmão Mário Persona. Vamos seguindo aqui, a partir desse ponto, os falsos profetas. Mateus 7, do 15 ao 23. Vamos lá. Mateus 7, do 15 ao 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Deixa eu só dar uma pescada aqui, até o 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Voltando aqui para o texto. Jesus avisa, abre aspas, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Lemos em Mateus 7,15. Como saber quem são? Pelos frutos. Árvores boas dão bons frutos. Árvores más dão frutos ruins. Mas cabe um alerta aqui. Os lobos são sedutores. Além de vestidos em pele de ovelha, eles, perdão, além de vestidos em pele de ovelha, eles vão querer vender para você a ideia de que seus frutos são bons. Não foi isso o que o diabo fez com Adão e Eva? Deus tinha avisado que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era a morte certa. Satanás ensinou que Deus estava escondendo deles a melhor parte. O resultado não poderia ter sido pior. Adão e Eva foram atraídos pela cobiça dos olhos, pela cobiça da carne e pela soberba da vida. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão à mesa, podem interromper, trazer um pensamento. Vou dar um tempinho aqui para se algum irmão ter um comentário. Continuando.
E os lobos travestidos de ovelhas, o que oferecem? Aquilo que pela a ganância da carne, dos olhos e do orgulho. Se você sair pelas ruas convidando pecadores a se arrependerem de seus pecados e a crerem em Jesus para receberem a vida eterna, quantas pessoas você acha que vai conseguir atrair? Mas se sair por aí prometendo saúde física, financeira e sentimental, irá atrair uma multidão. Jesus curou e alimentou, mas o Evangelho de João diz que, abre aspas, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Fecha aspas, João 2:23. Em outra parte, ele reclamou que as pessoas iam atrás dele por causa do pão. E você está atrás de Jesus por quê? Para ter saúde física, dinheiro e sorte no amor? Se for assim, você será presa fácil dos lobos. Para todo vigarista, existe alguém com o mesmo motivo: lucro fácil. Quem compra o bilhete supostamente premiado do estelionatário não é diferente daquele que vende. Abre aspas. Um bilhete de 1 milhão é só pago 1.000. E só pago 1.000? Eu quero. Fecha aspas. Por causa da cobiça, acaba caindo no golpe. Abre aspas. O pregador diz que se eu der 1.000 a ele, Deus vai me dar 1 milhão. Deus vai me dar 1 milhão. Eu quero. Percebeu a semelhança? Antes que você caia nessa conversa, Jesus avisa que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é genuíno. Dizer que o pregador é cristão ou evangélico não garante nada. E Jesus revela que um dia dirá de pessoas que pregam, curam e expulsam demônios em nome dele que nunca as conheceu. Mas se os próprios discípulos faziam tudo isso, como distinguir o falso do verdadeiro? Bem, Judas fazia tudo isso, mas estava de olho mesmo, era no dinheiro. Por acaso, é dinheiro que o pregador pede e oferece? Desconfie. Leone, se você está tentando falar, está com interferência. Liguei sem querer, mas já que eu liguei mesmo, eu lembrei de uma passagem em Romanos 16, em cima do assunto aí, como o irmão estava comentando, né? O texto do irmão Mário aí fala de pessoas que vão seguir, né, esses homens avarentos, porque no fundo do coração dessas pessoas
tem também a cobiça, né, por alguma coisa. Então, segue os ensinos. Porém, tem os simples, né? Romanos 16 vai falar isso. Agora eu estou me esquecendo do versículo aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Se algum irmão puder me ajudar aí, Romanos 16. Vou procurar aqui rápido. Romanos 16. Versículo. 16, 17 e 18. Romanos 16, Isso. 17 e 18. Irmão, pode ler aí. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então, Perdão, nós vamos... era 16, 17 e 18, não foi? Mas até aí tá bom. Pronto. É só esse engana o coração dos simples, né? Eu venho à minha mente, porque um pregador avarento, vamos dizer assim, né? Que vai pregar um evangelho de prosperidade, de evangelho coach, esse tipo de evangelho, vai atrair pessoas porque está atrás dessas coisas, né? Mas vai atrair também os simples, porque muitas pessoas ali estão ali pela simplicidade. E digamos que eu convivi assim no meio religioso, algumas pessoas a gente vê que é realmente assim meio inocente, não presta atenção muito nas coisas. Então, eu creio que é disso que o apóstolo Paulo está falando aí, né? Coração dos simples. Não só os maliciosos, mas os simples também caem nesse falso evangelho. Porque tem, quando a gente fala assim do simples, né, irmão? É porque eles estão sendo sinceros diante do Senhor, né? Já, não, é diferente do que buscam dar para receber, né? Apesar do irmão, aqui no comentário do livro, ele aponta para o, o homem ganancioso, né? Tanto o que dá, ou tanto o que pede, como o que dá. Só mais um complemento aí, irmão. Tem até outra passagem também nos evangelhos, né? Não me lembro agora se é em Mateus, onde fala, né, do quem crê no profeta receberá galardão de profeta. E aí o Senhor fala que se alguém der um copo d'água a alguém porque é meu discípulo, na verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Ou seja, eu creio que esse simples também se encaixa nesse sentido aí que o Senhor Jesus falou. Ou seja, são pessoas que creem realmente no Senhor Jesus e às vezes, pela simplicidade, acha que está ajudando a Deus, ou seja, dando dízimo, alimentando esses lobos, mas o coração sincero no Senhor. Aqui tem, o irmão Newton colocou aqui 2 Pedro 2, do 1 ao 3. 2 Pedro, 2 Pedro 2, do 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição,
e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já é de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Continuando. Alguém levantou a mão? Ou é irmão que estão chegando? Continuando. Desconfie também de você, sim, de seus motivos. O que atrai você a Jesus? O peso de seus pecados e a preocupação com seu destino eterno? Ou será que quer uma solução mágica para conseguir uma mansão com carro importado na garagem? Quem está de olho na eternidade vai querer uma mansão no céu, não aqui. Perdão. Quem está de olho na eternidade vai querer uma mansão no céu, não aqui. Porque a mansão lá é eterna, construída sobre a rocha. E as mansões daqui são passageiras, construídas sobre a areia. Mas este é o assunto dos próximos 3 minutos. Aqui o irmão, ele aponta para si mesmo e faz cada um de nós apontar para nós mesmos, né? Que é o julgamento próprio, né? Então, uma palavra que nós estamos repetindo muito nos estudos é onde está a nossa afeição, né? E se a resposta for na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, aí sim podemos descansar, né? Boa noite, irmãos. Opa, fica à vontade, Alexandre. Cheguei um pouco atrasado aí, mas esse pedacinho que você leu aí, Jefferson, é muito interessante. A gente conversou também bastante sobre ele depois do nosso almoço, né? E aquele momento de comunhão sobre a motivação, né? A motivação que nos leva, a gente conversou no nosso caso lá, a estar indo, né, ao terreno, indo congregar, né? Melhor dizendo. Qual é a nossa motivação? É o Senhor que está nos motivando a ir naquele determinado lugar onde a Assembleia está se reunindo para congregar. Se for Ele, o motivo está correto, então a gente vai estar, né, a partir dele, deixando fluir o sentimento correto para com os irmãos e nos blindando, né, de ataques e desmotivações que porventura possa vir a acontecer, né, até no mundo externo, até dentro da Assembleia, né, na esfera externa, que a gente falou muito de a gente passa por aflições aqui neste mundo o tempo todo,
E se a gente não tiver com a motivação correta, a gente pode perder o desejo, o ânimo de estar congregando. Então, porque as nossas aflições, como o irmão Jefferson colocou, né, tem sido uma palavra muito utilizada, não está no Senhor e a motivação não está sendo o Senhor. E não é diferente, né? Hoje a gente está tratando do Evangelho, não é diferente no sentido de a pessoa, né, ir até o Senhor Jesus. Qual é a motivação, né, que está levando essa pessoa até Jesus? É a salvação? É o perdão dos seus pecados? Né? O irmão coloca aí. Quem está de olho na eternidade vai querer uma mansão no céu, né? Fazendo uma alusão. É uma mansão, é uma vida boa aqui neste lugar, é um carro, né? É uma prosperidade, ou a resolução de problemas circunstanciais assim da sua vida que está levando você para Cristo. Não quero dizer aqui que Cristo não possa usar, né? Deus não possa usar dessas circunstâncias para atrair o pecador a Ele, né? Mas quando a gente vai a Ele, é importante a gente saber de que a gente está indo a Ele em busca da salvação, do perdão e da salvação. O entendimento de que nós somos pecadores e que necessitamos de um Salvador tem que ser colocado, né, digamos assim, expressado para o pecador, né, para aquela pessoa que está indo a Cristo. Ela precisa saber que ela está crendo no seu Jesus e o reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida pela salvação da tua alma. Essa é a coisa mais importante que tem que acontecer na vida de um ser humano. A salvação da alma. Ela tem que entender que ela está condenada à morte por um pecado que foi adquirido lá do primeiro homem, né? A humanidade estava toda nesse primeiro homem, e a gente vê isso em Romanos 5, por causa da desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo e, e a morte. Por isso que todos pecaram. Então, todos pecaram, todos estavam ou estão destituídos da glória de Deus e necessita de um Salvador. Então, ele tem que entender que Cristo morreu na cruz para pagar o preço por este pecado que foi adquirido lá na primeira transgressão e que ele herdou, que ele precisa, né, mudar de rota. Ele está indo, rumando à condenação no momento em que se encontra incrédulo, mas quando ele crê no Senhor Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, ele muda de rota, né? Deus tira ele do destino de condenação e traz ele para o destino, né, de vida eterna. E aí a motivação, né, como a gente está falando, né, é a salvação, é Cristo, é o perdão dos pecados, mesmo que de repente ele vá por essas circunstâncias, né, que eu acabei de citar, ele tem que acabar entendendo que ele foi, que Cristo o traiu a ele, né, atraiu pelo porque queria salvá-lo, não porque queria dar isso, aquilo, né, queria fazer ele conquistar sonhos, chegar um bom emprego. Não, isso pode acontecer se for da vontade de Deus, mas não é, né, a prioridade, a principal necessidade dele, né? A principal necessidade dele é perdão. Ele recebeu perdão e a salvação pelaquilo que o Senhor executou na cruz do Calvário, o preço que foi pago, né, a substituição. Então, muitas das vezes, né, finalizando o pensamento, essas pessoas, e a gente vê isso acontecer em larga escala no, na esfera da cristandade, né, na cristandade, e isso pode estar acontecendo também, irmão, no meio, no nosso meio, no meio dos irmãos que estão reunidos ao nome do Senhor, né? Ele pode estar com a motivação errada
indo congregar, né, indo se reunir porque pensa que Deus vai fazer, né, algo na vida dele ali, um circunstancial de problemas, de aflições que ele está passando, e muitas das vezes não é a vontade de Deus, aquilo não se resolve, e ele se frustra e deixa de congregar. E voltando para o assunto que é o evangelho, as pessoas muitas das vezes, por essas motivações a Cristo, permanece nessas motivações e não vê essas coisas se resolverem e abandonam, né? Retrocede, né? Porque não foi pela motivação correta a Cristo, que é a salvação, que é crer no Senhor Jesus, reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida, para a salvação da sua alma. Até aí. Continuando aqui, próximo assunto é a rocha. Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Mas, Jefferson, Oi, Leandro, perdão, é que eu estava na tela do livro, aí eu não... Se você levantou a mão... eu queria voltar naquele assunto do que nós estávamos comentando antes, um pouquinho, e lembrei de outra passagem aqui, e da passagem que eu também me lembrei, mas eu queria que o irmão colocasse primeiro aí em Atos 8, versículo 19, versículo 18 ao 20, mais ou menos. Até o 22. Do 18 ao 22. Do 18 ao 22. Passei, peraí. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam... Perdão, eu acho que o irmão entendeu errado, ou foi eu que falei errado, é Atos 8, do 18 ao 22. Foi eu que entendi. Foi eu que entendi. Atos 8, do 18 ao 22. Isso. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, irmãos, voltando no assunto, né? Já está chegando o horário, mas eu me lembrei dessa passagem porque, como nós estávamos falando desses logos, né? Um exemplo é Simão, né? Que ele achou que dinheiro tinha algum valor nas coisas do Senhor, né? Claro que tem passagem na palavra de Deus que o dinheiro foi usado para benefício do Senhor, né? Como José de Arimateia e Nicodemos, que ali eles usaram o dinheiro para um benefício, né? Compraram o sepulcro novo do Senhor, então, mas ali em comunhão com o Senhor, vamos por assim dizer.
Porém, Simão aí era uma malícia, ele queria comprar os dons. E hoje, infelizmente, a gente observa que tem cristãos, né, que muitas das vezes tem esse mal entendimento, né? Acha que dar uma coleta ou ajudar alguém é para salvação, né? Mas nós observamos que é em comunhão com o Senhor, isso vai gerar galardão, né? Vai gerar recompensa, não é como muitos entendem, né, hoje em dia. Eu digo isso porque até eu já pensei quando eu era novo, né? Quando eu era pequeno, menino ainda, eu achava isso. Então, mas hoje, graças ao Senhor, a gente vai aprendendo. E tem a malícia, existe a malícia e o simples nesse contexto aí. Os maliciosos, eles usam a fé mesmo, como o irmão Nilton colocou aí em Pedro, no apóstolo Pedro, né? Usa a fé dos outros para ganhar dinheiro. E o simples é aquele que muitas das vezes dá, como um pouco atrás aí o irmão comentou, né? Uns é pela avareza também, eles aceitam aquela pregação porque eles também querem. Eu vou dar 10 para me ganhar 1.000. Outros é por simplicidade. E aí eu até lembrei do versículo, rapidinho, só para finalizar, que é Mateus 10, eu creio que vai corroborar aí, Mateus 10, versículo 40 até o 42, só para finalizar aí. Quem vos recebe, a mim, quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, voltando ao assunto, né, aplicando esse versículo aí para os tempos de hoje, né, para a igreja, por assim dizer, nós observamos aí que se um cristão é sincero e ele crê realmente no Senhor Jesus, ele pode ser enganado. Ou seja, ele pode estar dando alguma coisa, alguma ajuda em sinceridade para um falso, vamos dizer assim, um falso apóstolo, por assim dizer, um cristão falso, mas por amor ao Senhor. Então, eu creio que esse contexto aí cabe também para nós hoje na igreja, que essas pessoas simples de hoje, que muitas vezes acham que está fazendo para Deus, não vai perder seu galardão. Então, é só mais esse pensamento aí. O versículo 16 aí deste capítulo mesmo traz uma solução. Eis que vos envio, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas.
Irmão, já são 9 horas e 1 minuto. Chegamos aqui no horário. Então, o tema, assim, se estivermos aqui ainda, e se o Senhor permitir, será a rocha. Vou estar aqui, então, tirando a gravação.